A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Estamos trabalhando no livro de 1 Samuel e, com certeza, depois, quando terminamos, 2 Samuel, a história de Davi. Uma história de desafios, de milagre, de escolha de Deus, mas que os desafios não foram fáceis. Eu tenho certeza que eu e você passamos por desafio nessa terra. Mas Deus, do jeito que era com Davi, é comigo e com você. O segredo é a gente estar com Ele. O segredo é a gente clamar pela presença dEle. O segredo é a gente fazer a vontade dEle. O segredo é confiar e ter fé. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Hoje vamos falar em 1 Samuel, capítulo 20, do 1 ao 17. E depois Provérbios 18, 24. E o tema é: o meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Salmo 121, verso 2. O meu e o teu socorro vem do Senhor. Ele fez os céus e a terra, ele fez todas as coisas. Lá em Mateus 28, ele diz aos discípulos, depois que ele ressuscita antes de ir para o céu, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então, o nosso socorro vem dele. A nossa proteção, tudo vem dele. A nossa alimentação, o nosso respirar, que é de graça, que não, dinheiro nenhum paga. Não esqueça disso. Amém? 1 Samuel 20, aqui fala de Jonathan e Davi, da amizade deles, né? Então, Davi fugiu da casa do profeta de Ramá e foi até o lugar onde Jonathan estava e disse: o que foi que eu fiz? Qual foi o meu crime? Que mal fiz eu a seu pai, para que ele queira me matar? A gente sabe que eles se encontraram quando Saul começou a profetizar, né? Mandou 3 vezes, os homens foram, e ali começaram também a profetizar, e quando ele foi, fez a mesma coisa. Porque onde há a presença de Deus, até o inimigo, ele glorifica. Porque Deus é Deus. Lembra quando o Senhor chegou, Jesus, diante daquele endemoniado, que os demônios, antes de pedir que eles jogassem numa manada de porcos, se prostraram e disseram: que tens eu contigo, o Altíssimo, né? Porque Deus é Deus. Não existe mal que não se prostre diante dele. E Saul se prostrou, mesmo ficando no lar, né, sem entendimento, porque estava o homem totalmente desviado da presença de Deus, mas teve que estar ali, obedecendo. E Deus entrou com ação, fez ele profetizar, para não fazer mal a Davi. Porque muitas vezes Davi fez essa pergunta ao filho de Saul, Jonathan, e muitas vezes eu e você faz perguntas diante de algumas situações. Mas tudo tem um propósito, não se assuste, não, continue firme com Cristo. Lá na frente você vai entender. Jonathan respondeu: que Deus não permita que você morra. O meu pai me conta tudo o que faz, seja importante ou não. Ele não esconderia isso de mim. Isso não é bem assim. Jonathan disse algo interessante: que Deus te proteja que morra. Porque Deus protege os seus. Aquele que Deus tem propósito, o inimigo pode até tentar, mas ele não chega a lugar nenhum. Porque quem manda nos céus e na terra é o Senhor. E o propósito não vem do mal, vem de Deus. Quem fez o bem e o mal foi o Senhor. Mas Davi respondeu: o seu pai sabe muito bem o quanto você gosta de mim. Por isso resolveu não deixar que você fique sabendo dos planos dele, para você não sofrer muito. Eu juro pela sua vida e pela vida de Deus, o Senhor, que estou bem perto da morte. Veja que Davi jurou, porque existe um momento que ele parou de confiar em Deus. Porque quando ele disse: eu estou perto da morte, ele poderia dizer: realmente, o seu pai quer me matar, mas eu tenho um Deus que está comigo. Mas muitas vezes eu e você faz isso. Oscila a fé diante das situações, mas não é para fazer isso. Porque a gente sabe que por muitos desafios Davi passou, mas o mal não encostou nele. E os propósitos foram cumpridos na vida de Davi. Então não vai ser diferente na minha e na sua vida. O socorro vem dele. Vamos aprender com a história de Davi. Nesse momento ele estava perto da morte, porque ele estava com medo, ele era humano, mas ele não estava. Tudo era um propósito. Tudo na tua vida, seja uma enfermidade, seja algo que você não está entendendo,
Lá na frente, como diz João 13:7, que Jesus disse aos discípulos, quando estava lavando os pés deles, o que eu faço hoje, vocês só entendem amanhã. O que você quer que eu faça? Perguntou Jonathan. Davi respondeu, amanhã é a festa da lua nova, e eu deveria ir sem falta ao jantar do rei, mas você deixa, eu irei me esconder no campo até depois da manhã à noite? Olha como Davi era obediente. Mesmo já sendo um homem de guerra, que tinha matado Golias, matava os filisteus, mas ele era respeitável, ele era obediente, ele sabia o que era liderança. E ele pediu ao filho do rei, se o seu pai notar que eu não estou à mesa, diga que eu pedi a você para me deixar ir com urgência a Belém, pois está na época de toda a minha família oferecer lá o sacrifício anual. Quem teve essa ideia? Quem deu essa ideia a Davi? Deus. Porque Deus dá escapa, Deus orienta. O segredo é não se desesperar. O segredo é não olhar para o problema maior do que a sua fé com Cristo. Se ele disser, está bem, eu estarei salvo. Mas se ele ficar com raiva, então você ficará sabendo que ele está com as más intenções. Davi disse, olha, quando você explicar isso ao rei, se ele disser está bem, mas se ele ficar com raiva, aí você, Jonathan, vai saber que ele está com mal intenções. Peço que você me faça este favor, cumpra assim a promessa sagrada que me fez. Porém, se eu sou culpado, mate-me você mesmo, porque deixa o seu pai fazer isso. Interessante, né? Atitude, determinação, valentia, Davi tinha. Não era à toa que agora ele era um homem de guerra. Então ele teve essa conversa tão sincera com Jonathan. O tempo todo eu noto que Davi errou, pecou, mas se existe uma coisa que ele não era, ela está com mentira. Nem pense numa coisa dessa, respondeu Jonathan. Se eu souber que o meu pai estava mesmo resolvido a acabar com você, acha que não o avisaria? Jonathan disse, não pense, eu jamais vou te matar. O que tiver de errado eu te aviso, porque um amigo de verdade é assim. Veja que ele era príncipe, ele era filho do rei. Para ele, toda a vantagem do mundo seria se Davi morresse, porque quando Saul morresse, ele que ia herdar a coroa. Ele era o filho mais velho, mas só que Jonathan conhecia alguém que estava no controle de tudo, que era Deus. Eu e você que é servo de Deus tem que entender e respeitar as pessoas, porque Deus está no controle de tudo. Independente de você não andar com as pessoas, respeite, porque Deus é Deus. E o que Ele tiver de fazer na minha e na tua vida, Ele não vai pedir licença a ninguém. Então Davi perguntou, e se seu pai responder com raiva, quem vai me avisar? Jonathan respondeu, venha comigo, vamos até o campo. Eles foram. E Jonathan disse a Davi, que o Senhor, o Deus de Israel, seja nosso testemunha amanhã e depois de amanhã, a esta hora, se eu vou fazer alguma coisa. A esta hora, eu vou fazer alguma pergunta ao meu pai. E se a intenção dele para com você for boa, eu lhe direi. Eu lhe mandarei dizer. Mas se ele tiver a intenção de fazer alguma coisa contra você, que o Senhor Deus me mate, se eu não enviar uma mensagem a você e não deixá-lo ir embora, são e salvo. Que o Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Veja que Jonathan disse, que o Senhor esteja com você, como esteve com meu pai. Jonathan sabia que Deus não estava mais com seu pai. Jonathan era um homem de palavras sinceras, segura, firme, porque servo de Deus tem que andar assim. Não tem que andar falando de ninguém, não tem que andar com ambição, porque ele não tinha ambição. Como eu já disse, era para ele ser o próximo rei, mas ele estava ali como um homem, antes de ser filho de rei, um servo do Senhor. E agora, se eu continuar vivo, cumpra a sua promessa sagrada e seja fiel a mim. Mas se eu morrer, olha a conversa de Jonathan com Davi. Trate sempre a minha família com bondade. E quando o Senhor destruir completamente todos os nossos inimigos, que
Nós não quebramos a promessa que fizemos um ao outro. Se você quebrar, Deus o castigará. Sabe o que eu acho lindo aqui? É que Jonathan disse assim, olha, quando Deus der fim à minha família, ele não quis dizer com todas as letras, porque isso dói, machuca. Você cumpra a promessa. Porque ele estava sempre ali conversando e ele tem uma promessa. De qual é a promessa? Dele ser bom com a família de Jonathan. Novamente, Jonathan fez um juramento, a amizade a Davi, pois ele amava a Davi como a si mesmo. Veja que novamente fizeram uma aliança de amigo, de respeito, para que Davi honrasse a família dele quando ele não tivesse mais nessa terra. E ele ia dizer ali a Davi como ia se proceder a conversa com o pai dele. Depois daquela noite que, pelo certo, era para Davi estar ali, mas Davi entendeu que a dificuldade já batia as portas e pediu para ele dizer ao pai dele que ele foi fazer esse compromisso de todos os anos em Jerusalém com sua família. Amanhã vamos dar continuidade a esse juramento, né? Amanhã vamos dar continuidade quando Jonathan vai a seu pai, para saber quais as intenções dele com Davi. Mas o que me chama aqui é uma amizade de verdade. Independente de uma situação tão hostil, onde seu pai estava desviado, tinha espírito maligno, onde seu pai era autoridade ali na terra máxima daquele lugar, onde seu pai era um rei. Mas Jonathan, com toda a dificuldade, tinha respeito, tinha carinho por Davi e não misturava as coisas. Isso é um exemplo para mim e para você como servo e servo de Deus. Não misturar as coisas, não querer falar, defamar as pessoas. Ah, mas porque Beto não está perto mais de mim, eu vou defamá-lo, ou eu fazer isso com você. Isso é falta de servir a Deus. Isso é falta de dignidade. Que a gente aprenda com Jonathan e com Davi, não misturar as coisas, porque ele era servo de Deus, independente da situação que ele estava vivenciando naquele momento. Para terminar, Provérbios 18, 24 diz: algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que o irmão. Infelizmente, algumas amizades não duram, pelas atitudes, né? Pela falta de respeito, pela traição. Mas um verdadeiro amigo é mais chegado que o irmão. E aqui esses dois eram verdadeiros amigos. Eles têm muito a ensinar a mim e a você. Amém? Não esqueça do tema. O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. O socorro de Deus é que fez os céus e a terra, esse grande e poderoso. Ele está socorrendo, protegendo, abençoando, dando livramento, dando força nas adversidades da vida. E toda adversidade um dia passa. Só não passa os poderes de Deus. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.